Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de respostas às dúvidas e perguntas de vocês, pessoas que acompanham aqui o canal. Se você é novo ou nova, já aproveite para se inscrever e enviar suas perguntas para esse e-mail daqui ou então aqui no campo dos comentários. Bom, o Pedro Guzmão perguntou: sabe elaborar as diferenças entre o niilismo e o existencialismo? No vídeo passado eu respondi a uma pergunta sobre niilismo e eu disse que o niilismo pode ser caracterizado como uma tendência do comportamento humano, mais do que algo historicamente determinado, como por exemplo o niilismo moderno, é uma tendência de negar a existência, né, o próprio ser. E o existencialismo, por sua vez, não. O existencialismo é uma corrente de pensamento historicamente determinada, precisamente no século XX, com autores como Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir, que, junto com outros filósofos, defendiam a ideia de que a existência precede a essência, né? De que o ser humano ele é, antes de ser qualquer coisa, de entender qualquer noção de sentido para a sua existência, para o seu trabalho, para a sua vida, ele está lançado no mundo, ele está aí, né? Sartre, quando lança O Ser e o Nada, ele está bebendo muito da fonte da fenomenologia, né? Mais especificamente dessa obra aqui, de Martin Heidegger, Ser e Tempo, que foi uma obra que abalou totalmente os alicerces da filosofia do século XX, no começo do século XX, na década de 20, e que influenciou muito diretamente a corrente do existencialismo. Agora, é preciso esclarecer que são coisas diferentes. No Ser e Tempo, no seu pensamento, Heidegger está preocupado com a questão do ser, com a pergunta sobre o sentido do ser, que é uma pergunta muito originária na história da filosofia, que vai lá nos pré-socráticos. Eu tenho uma playlist aqui sobre os pré-socráticos, se você quer começar seu estudo em filosofia linearmente, fique à vontade para conferir. Mas o existencialismo, ele se preocupa em apresentar soluções, ideias para o ser humano conduzir a sua existência sem o apelo do transcendente, né? No sentido do existencialismo de Sartre e de Beauvoir, né? Existem pensadores que, numa definição mais ampla de existencialismo, você poderia incluí-los como Jaspers, ou pensadores mais antigos, né, como Kierkegaard, no século XIX, que é muito conhecido como um fundador, como o pai do existencialismo, que vai estar falando sobre a doença mortal do ser humano, né? De como que nós estamos condenados a morrer e o desespero, a angústia, né, que vem a partir disso e a necessidade de viver a transcendência no tempo, né? O infinito no finito. E esses dois pensadores são pensadores religiosos, mas ainda que o sejam, é uma forma da fé cristã, no caso, atuar num mundo muito marcado por esse novo estatuto do ser humano, né? De um ser humano fragilizado, dividido, fragmentado, que depois do fenômeno que a gente pode chamar de morte de Deus, né? Seguindo a filosofia alemã, Nietzsche, Hegel, não tem mais como valor superior o Deus judaico-cristão, né? O Deus que era a base da civilização ocidental por muitos séculos. Então a gente vai encontrar coisas como a liberdade é uma condenação do ser humano, né? Nós estamos fadados a ser livres, e isso não é uma celebração no Sartre, pelo contrário, é algo que é uma responsabilidade muito séria, né? Então eles vão falar muito de responsabilidade, de engajamento, e existem, como eu falei, vários autores, como o caso do Camus, eu falei do Kierkegaard, do Jaspers, a gente pode incluir também o Nietzsche, que vai pensar a filosofia em termos de valores, e os valores que servem à vida e que não servem à vida, e como viver uma vida autêntica, de potência, de expansão e de afirmação. Mas o existencialismo, a rigor, é essa corrente filosófica muito limitada que
muitas pessoas, quando questionadas sobre, como o próprio Heidegger ou o próprio Albert Camus, não se identificaram com ela, né? O Heidegger, recebendo o Ser e o Nada para ler, disse apenas que Sartre era um bom aluno, um bom estudante da sua obra, ao passo que o Camus disse que se identifica mais como um absurdista do que como um existencialista, né? E ele, inclusive, se vê mais identificado com essa tradição mais religiosa, ainda que ele seja um pensador ateu, que vai de Pascal, Kierkegaard, podemos trazer o Dostoiévski, né, que também, de alguma forma, era um filósofo, do que o existencialismo ateu do Sartre, né? Então, eu espero ter respondido, mais ou menos por aí que a gente encontra essas diferenças, né? O existencialismo ele não nega a vida, ele tenta apresentar modos de como vivê-la para um ser humano muito fragmentado, muito abalado pela crise de valores da era moderna. E o niilismo, ao contrário, é a negação da própria existência, qualquer movimento em direção ao nada, que por definição não existe. E nesse sentido ele não está restrito a um tempo, a um tipo de ser humano, mas é uma tendência que eu vejo como uma tendência do comportamento humano em geral de todas as épocas. Podemos falar que os antigos gnósticos eram niilistas. Nietzsche interpreta Platão e o cristianismo como niilistas, ainda que não em seu estágio mais avançado. Assim como o niilismo moderno, que Dostoiévski vai escrever muito sobre, que vai anteceder a Revolução de 1917 na Rússia, né? Uma obra muito reveladora a esse respeito é Os Demônios, um dos grandes romances de Dostoiévski. Bom, pessoal, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, curta, porque isso ajuda muito ao vídeo aparecer para mais pessoas buscando esse tipo de conteúdo. Inscreva-se, divulgue o canal, deixe aqui suas perguntas e até a próxima.